E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a uma aula de ginecologia. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e obstetra. E eu vim hoje conversar com vocês a respeito de um tema, de um assunto que eu adoro explicar. Eu, particularmente, é um dos temas que eu mais gosto de explicar, que é o tema HPV, o vírus papiloma humano, que é, na verdade, aquele vírus que muito se fala hoje em dia, muito se descobre sobre ele. Cada vez que a gente descobre, a gente vê que a gente ainda tem muito para descobrir. E eu acho bacana porque essa aula é uma aula bem emblemática, assim, e acaba trazendo muitas informações importantíssimas para as provas de concurso. Esse assunto, ele cai, como eu sempre digo, cai que nem chuchu cai da cerca nas provas de concursos médicos, e vocês precisam saber, tintim por tintim, aqueles detalhes mais importantes. E, geralmente, as questões elas costumam ser bem retilíneas e bem objetivas sobre esse tema. Então, olha só, deixa eu propor um desafio para vocês. Na verdade, eu quero trazer esse tema, que muitas vezes ele vem de uma forma pesada, de uma forma exaustiva, com várias informações, às vezes não técnicas e não médicas. Eu quero fazer vocês aprenderem de uma forma bem simples, bem leve e bem objetiva. A gente vai fazer esse tema se tornar um tema super leve, super objetivo, e vocês vão ver que depois, quando vocês forem para as questões, vocês vão acertar todas. O grande objetivo dessa aula é que vocês acertem as questões depois de ter assistido ao tema. Então, pessoal, o que eu vou conversar com vocês? Eu vou conversar com vocês a respeito dos assuntos citopatológico do colo uterino, vou falar um pouquinho sobre a histologia normal do colo do útero, depois a gente entra no famoso assunto NICS, as neoplasias intraepiteliais cervicais, sobre o diagnóstico dessas neoplasias intraepiteliais cervicais e sobre o tratamento. A gente vai mostrar para vocês exatamente o que fazer frente a essas situações clínicas que vão aparecer nas questões. Então, venham comigo, vamos começar então falando aí sobre o colo do útero normal. Gente, na verdade o útero ele é um órgão que tem por função gravidez. Ponto final, simples assim. O útero ele tem duas regiões. Essa região que se chama corpo do útero é o que vai conter a gestação. E existe o colo, ou ainda cervice uterina, que é aquele pilar, na verdade é um cilindro muscular que serve como pilar para poder manter a gestação. É como se fosse um prédio, né? O prédio ele é erguido, só que existem, na verdade, aquelas estruturas que são os alicerces do prédio, que são as famosas vigas prediais. É a mesma coisa o colo do útero. Ele funciona como se fossem as vigas de um prédio. Serve para sustentar a gestação ali dentro. E o colo do útero tem esse formato de ser um cilindro. Se vocês forem olhar ele tem um orifício chamado orifício cervical interno, que é o que comunica o colo com o corpo do útero, e existe um outro orifício chamado orifício cervical externo, que é o que vai comunicar o colo com a vagina. Esse epitélio que recobre a luz do colo do útero vai ser chamado de endocérvice, ou ainda epitélio endocervical. E esse epitélio que reverte a parte externa do colo do útero, que está em contato direto com a vagina, se chama ectocérvice, ou ainda epitélio ectocervical. E esse epitélio, na verdade, ele vai, então, se localizar bem externamente, vai ficar externamente em contato direto com a vagina e com as secreções vaginais. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais aprofundado e fazer vocês entenderem um pouquinho da histologia. Olha só que bacana. O que acontece? Na verdade, a histologia do colo do útero é o seguinte: no canal endocervical, como vocês conseguem ver aqui, existe um epitélio, que é um epitélio simples, colunar, as células elas são colunares, e é um epitélio totalmente simples. O que seria um epitélio simples mesmo? É aquele que tem uma única camada de células. Lembra que o simples tem uma camadinha de célula só. O estratificado são várias células, como se fossem vários tijolos um acima do outro. No epitélio simples é uma camada só. Então é um epitélio friável, é um epitélio extremamente sensível. Além de ser um epitélio simples, friável e sensível, vocês vão ver no meio desse epitélio aquelas famosas células caliciformes, que são aquelas células que produzem muco. O objetivo desse epitélio é produzir o muco para capacitar o espermatozoide. No momento em que o espermatozoide passa pelo colo do útero, está nadando ali pelo colo do útero, ele vai ser capacitado pelo muco cervical.
Então, galera, qual é o epitélio do canal endocervical? É um epitélio simples, colunar, glandular. Por que ele também é glandular? Porque tem essas células caliciformes que produzem o muco. Ok? Tranquilo? Beleza. Muito bem. À medida que essas células, que esse epitélio, que é um epitélio simples, colunar, chega no orifício cervical externo, o que está acontecendo? Ele está começando a entrar em contato direto com a secreção vaginal. Ele está cada vez chegando mais perto do OCE, do orifício cervical externo. O que vai acontecer? Ele vai receber aquela acidez do meio vaginal, ele vai entrar em contato com esse meio, que é um ambiente que tem ácido, que tem bactérias e que sofre as agressões do meio externo, inclusive as agressões do coito. Pô, mas ele é um epitélio simples, friável. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele precisa se dividir, ele precisa se estratificar. Acompanhem comigo o que acontece com ele. Olha só, ele está aqui simplesinho, e aí daqui a pouco ele começa a dividir e formar 2, 3 camadas de células até ficar um epitélio estratificado. Então existe uma transformação de um epitélio simples, glandular, em um epitélio escamoso, estratificado. O meio força esse epitélio a ter esse tipo de transformação. E pensa comigo, como é que a gente chama em patologia, quando a gente estudava patologia lá no início da faculdade, né? Como é que a gente chama em patologia a transformação de um epitélio simples em um epitélio estratificado? A gente chama de metaplasia. É exatamente isso que acontece fisiologicamente no colo do útero. Existe um processo de metaplasia, de transformação de um epitélio simples em um epitélio estratificado. Grava esse termo para sua prova, metaplasia, não esquece disso. No colo do útero normal, fisiologicamente, existe então um trecho de epitélio em metaplasia. Na verdade, são 3 epitélios que a gente tem. A gente tem aí um epitélio simples colunar, que está dentro do canal endocervical, um trecho de epitélio em metaplasia, que é ao nível do orifício cervical externo, e mais um epitélio escamoso, que fica ao nível aí da ectocervice. Então, são 3 epitélios, um simples, um metaplásico e outro escamoso. Raciocina comigo, olha só, o que é essa área de metaplasia? Na verdade, essa área de metaplasia, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa área de metaplasia é uma área de transformação de um epitélio simples, como vocês veem aqui. Aqui tem todo esse trecho de metaplasia num epitélio escamoso estratificado. Então, galera, esse trecho aqui de epitélio em metaplasia é um epitélio super dinâmico, é um epitélio que tem um alto turnover, ele está sempre sofrendo multiplicação celular. Essas células elas estão em intenso processo de mitose porque elas são forçadas a se transformar num epitélio escamoso. Então eu pergunto para vocês, aonde que vocês acham que tem mais chance de ter câncer? Num epitélio simples colunar, glandular, num epitélio dinâmico, que está sempre sofrendo o processo de metaplasia, ou num epitélio escamoso, que está parado lá no canal, na ectocervice. É lógico que é nesse trecho de metaplasia. Essa área de metaplasia é chamada de junção escamocolunar, porque é a junção do epitélio escamoso com o epitélio colunar. Gente, é a famosa JEC, a famosa junção escamocolunar. A quase totalidade dos cânceres de colo uterino ocorrem na JEC, na junção escamocolunar. Se vocês forem pegar a incidência de câncer que ocorre no epitélio colunar, glandular, ou então no epitélio escamoso, ela é desprezível perto da quantidade de câncer de NIC que surge ao nível da JEC. Então, quase todos, praticamente 100% dos tumores de colo de útero surgem ao nível da JEC, porque é um epitélio de alto turnover, é um epitélio de alta reposição celular. Portanto, é ela que tem que estar representada no exame de Papa Nicolau.
Quando a gente coleta o exame de Papa Nicolau da nossa paciente, a gente coloca o espéculo na nossa paciente. A gente vai visualizar o orifício cervical externo, como vocês veem aqui. Agora deixa eu puxar para a prática de vocês. Aqui dá para ver em vermelho o trecho de epitélio glandular. E nessa região aqui, vocês conseguem ver a junção escamo-colunar. É essa areazinha aqui de transformação entre um epitélio glandular, colunar, para um epitélio escamoso, que existe esse trecho de epitélio em metaplasia. Então, se vocês estão lá assistindo essa paciente e vocês vão coletar o Papa Nicolau, por incrível que pareça, assim vocês vão tirar do bolso e tem uma espátula de aire aqui no bolso de vocês para vocês coletarem o Papa Nicolau. Onde é que tem que passar essa espátula? Você vai passar exatamente ao nível da junção escamo-colunar. É essa região aonde você tem que coletar o seu Papa Nicolau, porque é aqui que tem um epitélio dinâmico e é aqui que surge quase que 100% dos cânceres de colo de útero. Você vai passar em toda a extensão do colo a espátula e depois, então, que você passou em toda a extensão do colo, você vai passar na lâmina do Papa Nicolau, vai fixar e vai colocar, então, no lixo contaminado. Certo? Está aqui, uou, nosso lixo contaminado. Então, gente, na verdade, é essa região que vocês precisam amostrar, que vocês precisam representar no exame de Papa Nicolau, aí, que é o exame de rastreio universal do câncer de colo de útero. Entendido? Ficou claro? Maravilha! Em relação, então, às recomendações para a coleta do Papa Nicolau, o que você não pode esquecer? O Ministério da Saúde do Brasil, eles têm uma recomendação muito forte, muito firme para a coleta do Papa Nicolau, do exame de rastreio universal do câncer do colo do útero. Eles mudaram as recomendações que tradicionalmente elas eram aceitas, que era de coletar o Papa Nicolau 1 ano depois da paciente ter iniciado a sua vida sexual, e eles passaram para início aos 25 anos. Então, grava isso aqui, porque isso aqui você precisa saber para sua prova. A idade que você inicia a coleta do Papa Nicolau é com 25. Não é mais depois da primeira relação sexual. Mas, Jader, se ela começou a ter vida sexual com 13, 14 anos, eu vou esperar até os 25. Ela já está exposta ao HPV desde os seus 13 anos e eu vou começar a coletar só com 25 anos. Caramba! Pois é. Apesar da gente concordar ou não concordar, eu não estou aqui para ensinar vocês a concordar ou não concordar. Eu estou aqui para ensinar vocês a acertar a questão de prova. Não esquece, meu amigo. Então, na verdade, o Ministério da Saúde é a bibliografia padrão para a sua prova, a prova que você vai prestar. Eles recomendam que você colete só a partir dos 25 anos e não antes disso. Por quê? Porque, na verdade, a chance de ter câncer de colo de útero antes dos 25 anos, mesmo que ela tenha começado a vida sexual muito precocemente, é uma chance muito pequena. E se existir uma NIC ou um câncer de colo de útero em uma menina com menos de 25 anos, geralmente é um estadio muito precoce, em estadios muito avançados, e você vai diagnosticar ela depois quando ela tiver 25 anos. Por quê? Porque a evolução da NIC e do câncer de colo de útero é uma evolução lenta. Então, eles se fiam nisso, né? Eles acabam se abraçando nisso e acabam tendo esse tipo de recomendação de coletar só a partir dos 25. E tem limite de término? Claro que tem, 64. Com 64 anos, ela está dispensada. A chance dela morrer de uma outra doença que não seja o câncer do colo do útero é muito alta. Por isso que eles recomendam, então, suspender, parar o rastreio com 64 anos, dos 25 aos 64. E olha só como é que é a periodicidade. Você vai fazer um Papa Nicolau aos 25 e outro aos 26. Então, ela vai fazer o primeiro com 25, o segundo com 26. Intervalo de 1 ano entre os dois. Se esses dois exames forem normais, você vai fazer de 3 em 3 anos. Não precisa fazer todo ano. Ah, mas eu me lembro que quando eu vou no ginecologista, lá eu coleto todo ano, né? Eu sempre aprendi isso, e eu me lembro da faculdade também que coletava todo ano. De novo, gente, eu estou aqui para ensinar vocês a acertar a questão de prova. Esquece isso que você viu. O que você precisa, tem que aprender a ser proveiro. Então, presta atenção no que eu estou lhe falando. Na prova, você não vai fazer de ano em ano. É o primeiro aos 25 e aí o segundo aos 26. Então, os dois primeiros, sim, você vai fazer com um intervalo de 1 ano.
Se ela tem 2 exames de Papa Nicolau negativos para células malignas, você vai fazer de 3 em 3 anos até os 64. Ponto final. Sem firula, sem enrolação. É isso que você precisa saber para sua prova. Beleza? Que mais? Paciente virgem, o que vocês acham? Precisa ou não precisa coletar? Ah, mas a paciente ela tem 30 anos, 40 anos e ela é virgem. Essa paciente tem que ou não tem que coletar o Papa Nicolau? Antigamente se acreditava que sim, que tinha que coletar. Gente, se descobriu que o câncer do colo do útero, o que causa câncer do colo do útero? É HPV, é o papiloma vírus humano, é ele que provoca o câncer do colo do útero. Então, se a paciente não tem contato com o HPV, nunca teve contato com o HPV, a probabilidade dela ter câncer de colo de útero é realmente uma probabilidade praticamente desprezível. Portanto, paciente virgem não precisa fazer coleta de Papa Nicolau. Não esquece disso. Ah, mas não tinha que usar aquele espéculo de virgem. Me lembro lá que no posto tem aquele espéculozinho de virgem que a gente botava na paciente, né? A paciente tem 40 anos e nunca teve relação sexual, daí nós usava aquele espéculozinho de virgem e coletava. Gente, não precisa coletar. Ah, mas ela não pode ter pego HPV de outra forma? Ah, foi lá no shopping, sentou no banheiro do shopping, pegou HPV. Ou melhor, que nem eu já escutei, experimentou biquíni na loja. Aquela loja lá, eu sabia, na 25 de março eu fui lá e lá tinha um biquíni que tinha HPV. E aí, por isso que eu peguei. Gente, o que passa HPV? Pinto! O que passa HPV é pinto. Se a paciente não tem contato com pinto, não tem como ter HPV. Então, assim, tem até algumas teorias dizendo que alguns fomites poderiam passar, mas até hoje a transmissão que é 100% comprovada é a transmissão sexual. Se não tem pinto na jogada, não tem. Ok? E não precisa fazer carinha de vergonha, tá? É isso mesmo, a vida é dura. Então, assim, o que se faz? Se a paciente não tem contato com o vírus, não precisa coletar, não tem necessidade de coletar. Mas se ela tirou o útero por patologia benigna, por mioma, por exemplo, coleta ou não coleta? Ah, eu me lembro que a gente coletava lá do fundo de saco vaginal, lá, né? Coitada da paciente, não precisa. Se não tem colo, não tem como ter câncer. Ah, mas o câncer de fundo de saco vaginal é desprezível a prevalência. Então, não precisa também fazer coleta de Papa Nicolau. E se for por câncer, se ela tirou o útero porque teve um câncer, bom, aí muda de figura. Aí o Papa Nicolau vai ser usado como follow-up, para seguimento de paciente tratada de câncer. Aí sim a gente vai coletar. E tem mais uma particularidade. Se ela for imunossuprimida, por exemplo, essa paciente ela usa corticoide, tem uma doença reumatológica, ela tem que usar corticoide todo santo dia. Então, essa paciente que é imunossuprimida tem que coletar Papa Nicolau no primeiro ano semestralmente, de 6 em 6 meses. Aí, depois de um ano que ela coletou de 6 em 6 meses, deu sempre negativo, dá para passar para uma vez por ano. Mas essa paciente tem que coletar todo ano. E se ela é uma paciente com SIDA, ou seja, ela tem HIV, e o CD4 é menor do que 200 cópias, olha só, se eu tenho menos de 200 de CD4, aí a gente tem que fazer semestralmente, tem que fazer de 6 em 6 meses. Essa é a única situação que você vai coletar de 6 em 6 meses religiosamente. Tranquilo? Beleza? Só para a gente finalizar esse assunto aí do Papa Nicolau, na verdade, quando a gente fala em Papa Nicolau do ponto de vista de saúde pública, isso cai muito nas provas de vocês. É uma estratégia de prevenção primordial, primária, secundária ou terciária? O que vocês acham? Gente, isso cai muito não só nas questões de ginecologia, como também nas questões de preventiva, de medicina preventiva e epidemiologia. Estratégia de prevenção de saúde pública. Primordial, primária, secundária ou terciária. Atenção, tema quente de prova. O que é prevenção primordial? Primordial é não deixar se estabelecer o fator de risco. O que é prevenção primária? É uma vez que a paciente está exposta ao fator de risco, evitar o surgimento da doença. O que é prevenção secundária? É uma vez que a pessoa tem a doença, você fazer o diagnóstico precoce. E o que é a terciária?
É você evitar as complicações da doença. Então, já tem a doença, você evitar que ela tenha complicações. O que vocês acham que é o Papa Nicolau? Ele faz o diagnóstico precoce do colo do útero, certo? Certo. Então, se ele faz o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, a estratégia é secundária. Exatamente. Ela é uma estratégia de saúde pública de prevenção secundária. Mas, Jader, mas o que seria, então, primária? Primária é aquela paciente que está exposta, que está transando, por exemplo, né? Então, evitar o surgimento da doença. O que seria a prevenção primária? Seria a vacinação para o HPV. A vacina do HPV é uma estratégia de saúde pública de prevenção primária. O uso do condom diminui, não elimina totalmente o risco, mas diminui o risco de contaminação pelo HPV. Então, também é uma estratégia de prevenção primária. Agora, o Papa Nicolau, ele diagnostica a doença, ele diagnostica a NIC ou o câncer precocemente. Então, é uma estratégia de prevenção secundária. Entendido? Tá, mas e o que seria primordial, então? A primordial seria não transar, né? Então, ela vai ter que entrar na ordem das carmelitas e não transar, porque daí sim seria a prevenção primordial. Isso seria, então, não deixar se estabelecer o fator de risco. Ou seja, então, não ter contato com pinto nenhum. Isso seria uma estratégia de prevenção primordial do câncer do colo do útero. Tranquilo? Beleza? Entendido? Muito bem. Gente, falando sobre as neoplasias intraepiteliais cervicais, então, o que são as NICs, que é um assunto emblemático das questões de ginecologia das provas de concursos médicos? Olha só que bacana, que coisa interessante. As neoplasias intraepiteliais cervicais, elas são provocadas pelo HPV, pelo papiloma vírus humano. Uma vez que ele adentra nas células do colo do útero, ele pode provocar transformações neoplásicas ou não neoplásicas. Vamos entender um pouquinho disso aqui. O que a gente sabe que existe, né? Existem mais de 200 subtipos de HPV já reconhecidos. Se a gente for ver, eles conseguiram achar já em laboratório, reconhecer de forma de, por engenharia genética, né? Mais de 200 subtipos de HPV. Só que a gente sabe que alguns desses HPVs são os HPVs oncogênicos. A maioria deles não são considerados HPVs oncogênicos. A maioria não provoca câncer. O que você precisa saber para a sua prova? Quais são os HPVs que provocam o câncer? Vem comigo, olha só. Os que provocam o câncer do colo do útero e as NICs é o HPV 16. O 16 é o que mais está associado com câncer de colo de útero. Isso cai muito na sua prova. Eles perguntam assim, ó, de todos esses HPVs aqui que estão nas alternativas, qual que é o que tem o maior potencial oncogênico? É o 16, cara. Não esquece disso. 16 é o mais oncogênico. O 18 também é extremamente oncogênico. Não tanto quanto o 16, mas também é super oncogênico. Na verdade, de todos eles, os mais oncogênicos que são reconhecidos é o 16 e o 18, mas o 16 ainda é mais do que o 18. Ainda a gente tem também o 31, a gente tem também o 33, o 35 e também o 45. Então, esses HPVs são considerados HPVs oncogênicos. São menos oncogênicos do que o 16 e o 18, mas também são reconhecidamente oncogênicos. Certo? Não esquece, a maioria dos HPVs não são oncogênicos. Você precisa saber quais aqueles que são oncogênicos. De todos eles, o primeiro mais oncogênico é o 16 e depois é o 18. Tranquilo? Muito bem. À medida que o HPV entra nas células, olha só o que vai acontecer. Na relação sexual, ele vai ser transmitido. E ele vai, então, lá no colo do útero, vai começar a fazer o seu processo de infecção, como vocês conseguem ver aqui. À medida que o HPV entra na célula do colo do útero, ele provoca um efeito citopático chamado coilocitose. Então, não esquece, coilocitose é um efeito citopático do vírus HPV. Não significa NIC, não significa neoplasia. Significa que tem HPV ali. Se tiver esse achado de coilocitose, quer dizer que tem HPV. Às vezes, esse HPV está a longa data ali no colo do útero e ele transforma a célula em uma célula neoplásica, como vocês conseguem ver aqui. E à medida que essa célula começa a se transformar em uma neoplasia,
quando essa neoplasia começa a crescer e pega 1/3 do epitélio, nós vamos ter uma NIC1. Quando pega 2/3 do epitélio, nós vamos ter uma NIC2. E quando pega os 3/3 do epitélio, nós vamos ter uma NIC3, que é a mesma coisa que o carcinoma in situ. A NIC3 é, então, o último estágio de evolução antes do câncer de colo de útero. Olha só que bacana, gente. Na verdade, o que a gente sabe? Que a NIC1, 2 e 3 são as famosas neoplasias intraepiteliais cervicais. O nome já diz, elas são intraepiteliais, elas estão restritas ao epitélio do colo do útero. Não tem nenhum tipo de potencial invasor. Elas não invadem a lâmina basal, portanto, elas não têm como provocar metástases. Olha só, aqui vocês observam o epitélio do colo do útero normal. Aqui vocês observam que existe neoplasia em 1/3 do epitélio. Então, nós temos aqui, nesse caso aqui, 1/3 do epitélio. Então, nós temos uma NIC1. 2/3 do epitélio, nós temos uma NIC2. E se for os 3/3 do epitélio, nós temos uma NIC3. NIC3 é a mesma coisa que carcinoma in situ, ou seja, é o último estágio que a lesão ainda está intraepitelial e que, se ela não for tratada, essa paciente tem risco de evoluir para um câncer de colo de útero propriamente dito, e aí sim com risco de metástases à distância. Entendido? Tranquilo? Muito bem. O que se sabe, gente? O que se sabe é que, na verdade, se acreditava no passado que a NIC1 ela era a lesão precursora de tudo, né? Então tinha aquela teoria bem matemática, assim. Isso é uma coisa interessante, né? Porque em medicina e na vida, tudo a gente tenta matematizar. Hoje em dia, como o mundo ele está muito, digamos que... eletrônico, digamos assim, né, a gente tenta matematizar tudo. Não, então quer dizer que o colo do útero normal sofreu uma infecção pelo HPV. Aí, se esse HPV provocar algum tipo de lesão, vai gerar uma NIC1. Se não for tratada, vai gerar uma NIC2. Se não for tratada, gera uma NIC3, que se não for tratada, gera o câncer. Na verdade, se descobriu que não. Que, na verdade, a NIC1 ela é considerada uma lesão de baixo grau. E a maioria das pacientes que têm NIC1 não vão evoluir para NIC2. 60 a 85%, galera, das pacientes que têm NIC1, simplesmente o organismo, a imunidade celular da pessoa, vai regredir essa lesão e vai fazer com que não exista progressão para NIC2. Então, essa ideia de que a NIC1 necessariamente vira uma NIC2 caiu por terra. A maioria das pessoas com NIC1, elas não vão progredir para NIC2. Por isso que NIC1 é chamado lesão intraepitelial de baixo grau. Não esquece disso. Agora, a NIC2 e a NIC3, lembrando que a NIC3 é a mesma coisa que o carcinoma in situ, são consideradas lesões intraepiteliais de alto grau. Essas sim são lesões que precisam de um tratamento agressivo, porque existe risco de progressão para a neoplasia propriamente dita, para câncer propriamente dito. Não esquece, cara, isso é importante para sua prova, não esquece disso. Então, essa classificação você vai ser perguntado em muitas questões. NIC1 é lesão de baixo grau. NIC2 e 3 é lesão de alto grau. Aquela antiga classificação em grau intermediário, que dizia que a NIC2 seria grau intermediário, não existe. O que existe é alto grau ou baixo grau. Se é baixo grau, é NIC1. Se é alto grau, é 2 ou 3. Ponto final. Simples assim. É isso que você precisa saber. Não viaja. Tranquilo? Beleza. Muito bem. Agora, quando a gente fala sobre o diagnóstico, então, das neoplasias intraepiteliais cervicais, a gente tem aquela tríade diagnóstica que é baseada aí em Papa Nicolau, colposcopia e biópsia. Todas as mulheres, elas vão ser submetidas, então, a partir dos 25 anos, desde que elas tenham útero e que elas tenham tido atividade sexual, elas vão ser submetidas ao Papa Nicolau. Muito bem. Se o Papa Nicolau tem uma alteração, essas pacientes vão ser encaminhadas para a colposcopia, que é um procedimento que a gente visualiza o colo do útero com uma lente de aumento e vê se tem algum tipo de alteração suspeita ou não. Se houver algum tipo de alteração suspeita, aí sim você vai fazer uma biópsia. E lembra que a biópsia vai te dar diagnóstico histológico. A histologia é sempre o padrão ouro no diagnóstico das NICs.
Você precisa ter uma amostragem de tecido para você ter o diagnóstico definitivo do que a sua paciente tem. Então não esquece disso. Olha só, o Papa Nicolau, ele não dá diagnóstico definitivo. Aquela história de, poxa, eu tenho uma paciente que fez um Papa Nicolau e deu uma lesão de alto grau. Então eu acho que ela tem uma NIC 2 ou NIC 3 e eu preciso tratar essa paciente. Errado. Na verdade, o Papa Nicolau significa rastreio positivo. Você não tem diagnóstico definitivo ainda só com o Papa Nicolau. Se o Papa Nicolau está alterado, tem, por exemplo, uma lesão de alto grau, a conduta é encaminhar a sua paciente para colposcopia. Na colposcopia, você vai ver se tem lesão suspeita e você vai, biopsiar essa lesão. Biopsiando essa lesão, você vai ter aí sim o diagnóstico histológico definitivo. Se o diagnóstico histológico for NIC 2, confirma realmente que ela tem, então, uma lesão de alto grau. Se o diagnóstico histológico for uma NIC 3, confirma que ela tem uma lesão de alto grau. Agora, se você levou ela para a biópsia e a biópsia deu NIC 1, mesmo com Papa Nicolau mostrando uma lesão de alto grau, lembra que o padrão ouro, o diagnóstico definitivo é histologia, tecido. Então, essa paciente tem NIC 1, mesmo com Papa Nicolau tendo dado uma lesão de alto grau. A gente sempre confia na histologia, que é o padrão definitivo. Isso para qualquer tipo de neoplasia. Lembra que histologia é sempre padrão ouro em relação à citologia. Portanto, o que guia, o que baliza a indicação de tratamento é a histologia. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Gente, a colposcopia ela é um procedimento em que a gente usa o ácido acético para visualização das lesões. O ácido acético ele tem por propriedade, por função, coagular as proteínas do citoplasma daquelas células que têm algum tipo de alteração. É um exame que, e aí fazendo, na verdade, essa coagulação das proteínas do citoplasma, você consegue ver se existe ou se não existe lesão. Usando uma lente de aumento, que é quase um microscópio, que aumenta 40 vezes o tamanho do colo do útero, você consegue ver, então, essas lesões através dessa lente de aumento. Ela é um exame que tem uma alta sensibilidade, porém é um exame que tem uma baixa especificidade. O que isso significa? Baixa especificidade, lembra que significa muitos falsos positivos. A colpo, ela tem esse problema, é um problema mesmo, porque muita gente, até em consultório privado, talvez, vocês meninas que estão me assistindo, vocês devem ter ido já no ginecologista e na hora que coletou Papa Nicolau, ele ou ela já fez a colposcopia. Na verdade, não é indicado fazer colposcopia já direto na paciente sem ter uma alteração do Papa Nicolau. Por quê? Porque existe muito falso positivo da colposcopia. Você pode olhar e achar que tem uma área de mosaico no colo do útero, por exemplo, e na verdade isso não significa nada, absolutamente nada, porque a especificidade do exame realmente é baixa. Então, por isso que só se faz colposcopia em quem tem Papa Nicolau alterado. Quem não tem Papa Nicolau alterado, não tem por que fazer colposcopia. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre colposcopia, só para vocês entenderem o que é esse exame. A colposcopia, então, a gente coloca o ácido acético no colo do útero da paciente, e aí a gente consegue visualizar, por exemplo, essa lesão que vocês estão vendo aqui. Olha só essa imagem. Conseguem ver comigo aqui que é uma área de epitélio aceto branco, que pega o lábio anterior e que também pega o lábio posterior dessa paciente. Gente, epitélio aceto branco é uma lesão colposcópica. É uma lesão que você tem que excluir a possibilidade de NIC, de neoplasia, com certeza. Então, se você tem epitélio aceto branco, se ele for um epitélio aceto branco muito tênue, é mais provável que essa paciente tenha uma NIC 1, uma lesão de baixo grau. Se for um epitélio aceto branco bem grosseiro, como é esse caso aqui que vocês estão vendo, é mais provável que ela tenha uma NIC 2 ou NIC 3. Então, você precisa biopsiar. Se você identificar uma área de pontos avermelhados em cima de uma área de epitélio aceto branco, você vai ter uma lesão chamada pontilhado. O pontilhado também é uma lesão que é suspeita de neoplasia. Se for um pontilhado fino, é mais provável que seja uma lesão de baixo grau. Se for um pontilhado grosseiro, como vocês conseguem ver nessa imagem, é mais provável que seja uma lesão de alto grau, uma NIC 2 ou uma NIC 3.
Então não esquece, diante de um epitélio aceto branco e de um pontilhado, pode ser neoplasia e você precisa biopsiar a sua paciente para ter o diagnóstico histológico definitivo. Ok? A grande campeã de provas de concursos médicos é o mosaico. Eles adoram o mosaico, gente. Olha só, o mosaico, na verdade, são ladrilhos na forma de figuras geométricas, como vocês estão vendo nessa imagem. Olha só, a forma como se fossem quadrados, hexágonos, octógonos, como se fosse uma figura de um mosaico mesmo, né? Esse mosaico, ele é um achado que é preditor de NIC também. Se você enxerga mosaico no colo do útero da sua paciente na colposcopia, você tem que biopsiar, porque é preditor de neoplasia intraepitelial cervical. E a leucoplasia, na verdade, é uma placa de epitélio branco, como vocês estão vendo aqui, é uma placa de epitélio branco com relevo no colo do útero. Dá para ver até um fio de DIU, olha só, ela tem um fio do DIU aqui e essa placa de epitélio branco, que vocês conseguem ver aqui com relevo. Isso se chama leucoplasia, também é um achado que pode ser neoplasia, tem que ser biopsiado. Mosaico e leucoplasia tem que biopsiar, assim como epitélio aceto branco e pontilhado também precisa biopsiar. E ainda existem os famosos vasos atípicos. O que seriam os vasos atípicos na colposcopia? São vasos tortuosos que vocês não conseguem enxergar o início e o fim desses vasos. Eles têm esse padrão hipervascularizado, hiperramificado, que é altamente preditor de câncer, invasor de colo de útero. Lembra que os vasos atípicos são aqueles vasos geralmente que correspondem a neovasos. Todo tumor que está crescendo, ele tem neoangiogênese. E esses neovasos, eles conseguem ser no colo do útero, tudo grita aos seus olhos, né? Então, você consegue visualizar esses neovasos pela colposcopia. Também tem que biopsiar esse achado, porque pode ser neoplasia. Questão de prova de concurso médico. Olha só, dos achados colposcópicos, qual que é o principal preditor de neoplasia invasora de câncer de colo de útero? Aí tem nas opções epitélio aceto branco, pontilhado, mosaico, leucoplasia ou vasos atípicos. Gente, não erra. O principal preditor de câncer invasor é vasos atípicos. Porque os vasos atípicos significa neoangiogênese, são os neovasos que estão se formando. Significa que muito provavelmente a gente não tem nenhuma NIC3 mais, a gente já tem um carcinoma invasor nessa paciente. Ok? Entendido? Beleza! Muito bem! Falando sobre ainda a colposcopia, ela é o exame que orienta a biópsia e o diagnóstico definitivo vai ser realmente a histologia. A histologia que vai nos dizer o que essa paciente tem. Muito bem, se a gente fez então a biópsia nessa paciente, fizemos a nossa biópsia e a gente tem o diagnóstico definitivo. É uma NIC1, é uma NIC2 ou é uma NIC3? Como que eu vou tratar a nossa paciente? Presta atenção, tratamento então, olha só. O tratamento das NICs, então, ele é feito de acordo com o tipo de diagnóstico que a gente encontrou. Se é uma NIC1, é uma lesão de baixo grau. Lembra que todas as pacientes que têm NIC1 têm uma grande possibilidade de regredir espontaneamente a lesão. 60% a 85% das mulheres que têm NIC1 vão regredir essa lesão, porque a própria imunidade começa a trabalhar e começa a regredir essa neoplasia. Tem até alguns autores que estão falando que a NIC1 nem deveria mais ser classificada como neoplasia intraepitelial. NIC1 significa que ela tem HPV de alto grau, ponto final. Mas na grande maioria das vezes o organismo dela vai regredir essa NIC1. Então a conduta é absolutamente conservadora. Você vai coletar Papa Nicolau e fazer colposcopia de 6 em 6 meses. E você vai acompanhar ela por 2 anos. O corpo dela tem 2 anos para regredir totalmente essa lesão. Se a lesão não regrediu em 2 anos de acompanhamento, você está seguindo essa paciente de 6 em 6 meses e continua lá a lesão por 2 anos, aí sim você vai fazer o procedimento de conização. O cone, o famoso cone do colo do útero, ele só vai estar indicado, recomendado na NIC1, se ela ficou 2 anos acompanhando e não regrediu.
Aí sim você vai indicar essa cirurgia de conização. Olha que bacana, o que é o cone, gente? A gente vai passar o bisturi, fazer uma incisão circular no colo do útero, como vocês conseguem ver aqui, e a ponta do bisturi converge para um único local. Então você tira uma figura geométrica de um cone mesmo do colo do útero, como vocês estão vendo aqui. Na verdade, o grande intuito, o grande objetivo é você retirar a JEC da sua paciente. Deixa eu deixar mais didático, mais fácil de vocês entenderem o que é o cone. Visualizem o que é uma cirurgia de conização. Olha só, ele está passando o bisturi aqui, então, na lateral do colo do útero. Observa que está passando embaixo. Fez previamente o teste de Schiller, né, para mostrar aonde que está a lesão. A lesão está toda nesse meio aqui, que é onde não corou. E olha só, ele está passando o bisturi agora na lateral e vai passar em cima. Olha a sangueira que é a cirurgia. E realmente é assim, né? À medida que o bisturi vai entrando, por mais que você tenha ligado os vasos, sangra, né? Não é porque é o R1 que está fazendo, é porque sangra mesmo. Então, está passando o bisturi e está fazendo aí a retirada da peça cirúrgica. Olha só, observem que ele vai indo até aqui um desenho esquemático, né, do que ele está retirando, até que chega o final que ele amputa a peça do colo do útero. Olha só. Pá, retirou a tampinha ali do colo do útero, que é o cone. E depois se cauteriza toda essa área sangrante que ficou depois do procedimento. Isso é uma conização. Isso é uma cirurgia de conização. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia em que a paciente acaba ficando internada talvez um dia, dependendo do serviço, nem se interna a paciente, mas realmente é uma cirurgia que tem os seus riscos e que requer cuidados específicos. Agora, gente, se a paciente tem NIC 2 ou NIC 3, não tem o que fazer, tem que fazer a conização. NIC 1 é manejo conservador. NIC 2 e NIC 3 tem que fazer o cone. Infelizmente, não tem o que fazer. Tem que fazer a conização para tratar a sua paciente. Mas, Jader, me diz uma coisa. Se eu tenho uma senhora que tem 52 anos, menopausada, já teve 3 filhos, e tem uma NIC 3, e ela diz assim, doutor, por favor, eu não preciso mais do meu útero, eu já entrei na menopausa, já tive meus filhos, não tem porquê só para ficar me incomodando essa porcaria aí desse útero, não dá para o senhor me tirar o útero de uma vez? Eu me lembro que quando eu menstruava um monte, saía uns pedaços de coágulo, assim, parecia uns fígado. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Parecia uns fígado. E então não dá para tirar esse útero de uma vez? Gente, na verdade, lembra que se a paciente é pós-menopausa, se a paciente já tem prole completa e tem uma NIC 3, poderia tirar o útero dela para tratar a NIC 3 ou a NIC 2? Não! Não pode! Por que não pode? Porque sempre que você faz uma conização por NIC 2 ou NIC 3, essa peça vai para o patologista, certo? Certo. O patologista vai te dizer, realmente era uma NIC 3. Só que ele vai dizer se tem alguma área de carcinoma invasor no restante da peça. E se houver alguma área de carcinoma invasor no restante da peça, e você fez uma esterectomia na sua paciente, ao invés de um cone, o que acontece? Ela foi subtratada. Porque se já tivesse uma área de carcinoma, ela teria que fazer um Vertain-Meigs. E você fez um subtratamento na sua paciente. Então, nunca grava isso para sua prova. Nunca se faz histerectomia para NIC 2 e NIC 3. É sempre cone. Mesmo que ela tenha prole completa e seja pós-menopausa. Porque o objetivo do cone também é excluir a possibilidade de doença invasora no restante da peça. Certo? Tranquilo? Muito bem, mas e não dá para a gente fazer um CAF também, que é aquela conização com alça de alta frequência? Podemos. O CAF, na verdade, também chamado de LIP, ele é uma conização com uma alça de alta frequência. Na verdade, a gente vai passar essa alça de alta frequência no colo do útero, aqui, e retirar a peça cirúrgica. É um procedimento que tem muito menos morbidade do que o cone. Você não precisa levar a paciente para o centro cirúrgico e, portanto, anestesiá-la. Dá para você fazer até no ambulatório, no próprio consultório dá para ser feito. Ao invés de usar o bisturi a frio, você usa uma alça de alta frequência, que é o LIP ou CAF. Na verdade, gente, o que a gente sabe? Olha só, deixa eu mostrar para vocês o que seria um CAF. Ó.
Estão vendo que eles fizeram o teste de Schiller para mostrar a lesão. Ali está a alça de alta frequência e ela, ó, passa ali no colo do útero e retira a lesão. Ele está vendo a lesão e está tirando com essa alça de alta frequência. Está ali a peça, então vocês observam que não sangra quase nada, então é super tranquilo de fazer, bem mais tranquilo do que o cone a frio. E aí depois o que ele vai fazer? Vai pegar uma pinça e vai retirar essa peça dali do colo do útero, ó. Retirou a pecinha do CAF sem nada de sangramento, tá zero bala. Saiu a peça, ó. Eita, essa aí tá mais parecendo um caldo quinor, né? Mas saiu a peça ali, então, que é do CAF, da cirurgia de LIP. Gente, é muito mais tranquilo fazer um LIP do que um cone? Claro que é muito mais tranquilo. Qual é o grande problema? O grande problema é que você cauteriza os bordos da lesão no CAF e o patologista não consegue te dizer se as margens estão livres ou se elas estão comprometidas. Portanto, quando você indica um CAF, você tem que enxergar na colposcopia toda a lesão. Tem que ter a segurança macroscópica de que você vai retirar com margens livres. Por quê? Quando você faz, então, o CAF, você consegue visualizar toda a lesão. Se você não enxerga toda a lesão, por exemplo, ela adentra o canal, não dá para fazer CAF. Porque você pode cauterizar a lesão e deixar a doença na paciente. E o patologista não tem como te dizer se as margens estão comprometidas ou não. Porque é a alça de cautério e as margens ficam carbonizadas. Então, as contraindicações do CAF, do LIP, é a lesão não totalmente visível na colposcopia, você não visualizou totalmente a lesão na colposcopia, não pode fazer LIP. Se tem lesão em epitélio glandular, lá na endocérvice, também não dá para fazer LIP. E se houver qualquer suspeita de invasão, por exemplo, tem risco de ter uma neoplasia invasora, também não pode fazer LIP. A gente tem que ter a segurança de que aquela lesão realmente não é uma lesão que vai ter risco de uma neoplasia invasora. Certo? Entendido? Então, deixa eu praticar com vocês um pouquinho, só para ver se vocês entenderam tudo isso que eu falei. Essa paciente aqui é uma menina de 26 anos que fez um Papa Nicolau, que tinha dado uma lesão de alto grau, fez uma colposcopia que tem essa área de epitélio aceto branco, como vocês conseguem ver aqui no lábio anterior, e foi biopsiado e deu uma NIC2. Dá para fazer um cone? Está indicado o cone. Mas eu posso fazer um CAF, por exemplo, nela? Bom, eu vejo que a lesão de epitélio aceto branco está totalmente visível. Vocês conseguem ver toda a lesão? Sim, dá para ver toda a lesão. Então dá para fazer um CAF? Um LIP? Claro que dá, podemos fazer um LIP. Agora olha essa paciente aqui. O que ela tem? Ela tem uma área de mosaico, ó, dá para ver essa área de mosaico no lábio anterior e também no lábio posterior, e observem que o mosaico está adentrando no canal endocervical. É uma NIC3 que essa paciente tem. E a lesão, eu consigo enxergar para onde ela está indo? Não, não estou conseguindo, porque ela está adentrando o canal endocervical. Então, tem que ser cone a frio, não pode ser CAF. Se você passar a alça do LIP, do CAF aqui, o que vai acontecer? Você vai carbonizar as margens da peça cirúrgica e o patologista não vai ter como te dizer se as margens estão comprometidas ou não. Então você pode deixar a doença na paciente. Nesse caso, tem que fazer, então, cone a frio. Olha essa paciente aqui. Essa paciente aqui, ela tem uma área de epitélio aceto branco, foi biopsiado e deu NIC3. Mas ela é totalmente visível. Consegue visualizar toda ela? Sim. Então, dá para fazer um CAF. Dá para fazer um LIP. Não precisa ser cone a frio. Olha essa paciente aqui. Essa aqui tem, na verdade, uma lesão. Então, aí um epitélio aceto branco, que a gente vê no lábio anterior, mas que está adentrando o canal. Eu não estou vendo para onde ela está indo. Então, tem que ser cone a frio. Não pode ser um LIP, porque você pode deixar a doença na paciente. E essa paciente, vocês conseguem ver que é uma área de leucoplasia. Olha só, que pega o lábio anterior e o lábio posterior. E também eu estou vendo que a lesão adentra o canal endocervical. Não posso fazer CAF, não posso fazer LIP, tem que ser cone a frio. Esse vai ser o tratamento definitivo da nossa paciente. Tranquilo? Entendido? Muito bem. O que a gente sabe? Pacientes que têm, então, o follow-up dessas pacientes vai ser com Papa Nicolau e colposcopia, de 6 em 6 meses por até 2 anos. Depois de 2 anos de segmento, essa paciente pode seguir a rotina normal. E a gente sabe que existem aqueles grupos especiais, né? Então, como eu já disse para vocês, se ela tem prole completa, mesmo que tenha prole completa, tem que ser cone, nunca esterectomia.
E uma particularidade, gente, então, lembrem que gestantes, elas têm que, se existe uma NIC 2 ou NIC 3 em gestante, você descobriu só na gestação, a recomendação do Ministério da Saúde é de fazer conduta conservadora. Porque o risco, quando você faz um cone numa gestante, o risco dela ter uma perda da gestação é muito grande. Você pode provocar um aborto ou então uma perda gestacional, se for uma idade gestacional mais adiantada, porque você fez um cone. Como a evolução da NIC 2 para a NIC 3 é lenta e da NIC 3 para câncer também é lenta, se recomenda você acompanhar a paciente durante a gestação, não fazer nada e depois que ela tiver o bebê, você faz o cone. Então lembra que gestante, a conduta é conservadora, você não faz nada. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, gente, lembra que eu prometi para vocês, vamos aprender de uma forma bem simples, bem leve, bem objetiva? Esse foi o meu objetivo. Eu tentei passar para vocês, então, esse assunto de uma forma leve, de uma forma bem palpável, assim, e bem objetiva, mostrando situações práticas e mostrando imagens da cirurgia, do procedimento, para vocês entenderem realmente o que é isso. Porque muitas vezes eu sei que vocês passam pela ginecologia e vocês não conseguem ver, não conseguem identificar e fica só aquela coisa bem teórica mesmo. O objetivo foi esse, foi tentar ensinar de uma forma bem simples e bem objetiva. Agradeço a atenção de todos vocês e, por favor, gente, se tiver dúvida, nos escrevam que a gente está aí disponível para responder. Muito obrigado, excelente estudo para todos.